Você já ouviu falar sobre narcopentecostalismo? Se você ainda não sabe do que se trata ou ainda não ouviu falar sobre este assunto, certamente você irá. Porque este é um dos assuntos mais estudados nos dias de hoje no meio teológico no nosso cenário brasileiro. Este movimento, que surgiu há cerca de 20 anos, dizem os especialistas, mistura o crime organizado, as facções criminosas que dominam áreas de periferia no estado do Rio de Janeiro, principalmente na capital, com as igrejas neopentecostais, a qual a mídia classificou como os traficantes evangélicos, né? Meus amigos, esse tema é um tema que exige de nós uma certa reflexão, exige de nós que nós nos debrucemos e estudemos afinco este movimento para entender de que se trata essa mistura nefasta entre crime e a pseudo-igreja neopentecostal. A guia de introdução, eu preciso dizer para vocês que por se tratar de um movimento novo, né, que está surgindo agora, os especialistas que estão estudando essa área datam aí de 20 anos atrás, tudo ainda é muito novo. Então, tudo que nós temos deste movimento trata-se de preliminares, né, de estudos preliminares a respeito deste tema, né? Eu também preciso dizer que eu estou fazendo uma análise aqui neste vídeo, uma reflexão, a partir de uma visão teológica, né? Eu não estou fazendo a partir de uma visão cultural ou sociológica, né? Não que não seja importante, nós sabemos da influência da cultura, da sociologia, para o surgimento deste movimento, né? Desse tipo de movimento. Mas como teólogo, pastor e historiador, eu estou fazendo uma análise mais voltado para a minha área de atuação, que é a teologia, tá bom? Sabemos que a mistura entre crime e religião, ela não é de hoje. Ela é mais antiga do que nós podemos imaginar. Mas o que nos chama a atenção é surgir um fenômeno deste dentro da nossa realidade brasileira. E é sobre isso que eu queria pensar, refletir um pouco com vocês neste vídeo. Ele certamente deverá ficar um pouco longo, extenso, e eu vou dividi-lo em dois para não ficar cansativo aí para você, meu amigo, meu irmão, minha irmã que estará me acompanhando aí nesta jornada. Este movimento, que surgiu há cerca de 20 anos atrás, chamou atenção recentemente por ter um conflito envolvendo a polícia fazendo uma operação, né, contra essa facção criminosa, e que gerou 3 mortos, fechamento de vias lá no Rio de Janeiro, né? E também operações para o combate ao crime praticado de dentro dos presídios. Esta organização criminosa, ela atua muito de dentro dos presídios, aplicando golpes como falso sequestro, né? Lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, entre outros crimes. A reportagem lá falava que essa quadrilha, esses criminosos, eles comandam cerca de 18 mil presos que estão no nosso sistema prisional brasileiro. Ou seja, estamos falando de muita gente, né? De uma grande população carcerária que está sob o domínio desta facção criminosa. Então, o narcopentecostalismo, e eu digo desde já para vocês que este termo ele está em discussão, em disputa, né? Muitos entendem que não deveria se usar esse termo narcopentecostalismo, é uma junção nefasta entre traficantes de uma facção criminosa específica que atua no estado do Rio de Janeiro e em outros estados, com a igreja neopentecostal. Mas antes de nós entendermos este movimento, precisamos entender as características que formam uma igreja neopentecostal. Porque a tese que eu estou defendendo aqui neste vídeo é que o narcopentecostalismo ele é um filho pródigo do neopentecostalismo, né? As igrejas neopentecostais, eu não vou citar o nome delas aqui, nem dos seus líderes, né, dos seus representantes aí mais proeminentes, porque assim que eu falar as características delas aqui, vocês já vão entender de quem nós estamos falando, de qual tipo de religião, de igreja que nós estamos falando. A igreja neopentecostal, ela surgiu, ou pelo menos ela desenvolveu e cresceu na década de 70 aqui no Brasil. Sobre a influência de homens como Kenneth Reagan, Benny Hinn, Edward Irving, Margaret MacDonald, entre outros nomes que já tinham práticas similares na América, na Europa, mas que de alguma forma influenciou o surgimento deste movimento aqui no Brasil.
E essas igrejas se caracterizam, por exemplo, eu vou linkar 10 pontos aqui, vocês vão entender de qual igreja eu estou falando. Primeiro, uma ação muito contundente nas mídias conservadoras, estou falando de rádio, TV, jornais impressos. As igrejas neopentecostais, elas cresceram explorando esse tipo de mídia, que é chamado de mídia convencional, né? Principalmente atuando na televisão e no rádio, né? Elas não conseguiram migrar com êxito para os novos meios de comunicação, as mídias sociais, né? Mas isso é um assunto que nós podemos discutir e conversar em uma outra oportunidade. Ela também vai focar na teologia da prosperidade. Para as igrejas neopentecostais, o foco está no financeiro, no ganho financeiro, no enriquecimento. Então, tudo, a palavra, a pregação, o louvor, o culto, as campanhas, tudo gira em torno do ganho financeiro. Lá, muitas das vezes, espiritualidade, ou na maioria das vezes, é tratado como prosperidade. Um se torna sinônimo do outro. Como eu sei que eu estou bem espiritualmente, se eu estou prosperando materialmente? A famigerada teologia da prosperidade. Em terceiro lugar, essas igrejas adotam o que nós chamamos de sincretismo religioso. Você chega nessas igrejas, vai ter a mesa branca com ali os 12 ex-bruxos, ou ex-médiums, ou ex-pai de santos, como eles quiserem chamar. Você encontra elementos de religiões de matrizes africanas. Você encontra ali a água ungida, a rosa benta, o enxofre, o sal grosso, né? O fechamento de corpo, a sessão do descarrego, o passe de luz e outras práticas que se tornam ecumênicas na medida que eles absorvem práticas do catolicismo, do espiritismo, de religiões de matrizes africanas e muitas vezes até do paganismo e incorporam isso dentro destas igrejas, né? Então é muito comum esse tipo de sincretismo religioso. Você vai encontrar também a venda de objetos, a venda de indulgências. Você compra uma rosa ungida, você compra a água que veio do Rio Jordão, a terra que veio do Monte Sinai, o azeite do Monte das Oliveiras, a vassoura ungida, o rodo ungido, o sangue do cordeiro e assim, a criatividade não há um limite, né? Para a venda de objetos tidos como ungidos, né? Que serviriam ali para uma espécie de um ponto de contato, né? Ou esses objetos teriam por si só um poder por serem consagrados em um monte, por ser levado em Israel, por ser abençoado pelo líder ali, o bispo, o apóstolo dessa denominação. O quinto ponto que marca essas igrejas neopentecostais é a politicagem. Eu não estou falando política, eu estou falando politicagem mesmo. Elas agem fortemente no meio político. Lá o voto é tido o voto de cabresto, né? Chega na hora o líder fala em quem eles vão votar. Então o apoio dessas igrejas é muito disputado por políticos em nosso país, perdão. Algumas chegam até a engajar em partidos, uma especificamente criou um partido, tem um partido, né? Consegue eleger deputados, senadores e até prefeitos, até ministros já tiveram no governo federal. Então essas igrejas elas atuam fortemente no meio político. Uma outra marca são práticas místicas, né? Que nem eu falei com vocês, você chega lá, você vai encontrar o Vale do Sal para você atravessar, a sessão do descarrego, o passe de luz, o fechamento de corpo e tantas outras práticas de misticismo que são atreladas a essas igrejas, né? Uma outra característica é a judaização. Essas igrejas têm um apelo judaizante muito grande. É o shofar, é a Arca da Aliança, é o Templo de Salomão e tantas outras práticas judaizantes que são incorporadas a estas igrejas. Coisa que foi amplamente combatida aí na Carta aos Gálatas, por exemplo, no livro de Hebreus também combateu-se muito essa judaização da igreja. O pragmatismo é uma outra característica dessas igrejas. O que é o pragmatismo? O pragmatismo é uma prática que foi incorporada no meio religioso vindo da área comercial. O pragmatismo é aquela política que diz que o certo é aquilo que dá resultado. Então, se eu estou adotando um processo e o resultado tem sido satisfatório, aquele processo é o certo a se fazer. Então, essas igrejas elas não têm escrúpulos quando se trata de obter o resultado final. Os fins eles acabam justificando os meios, como já diria Maquiavel,
para essas igrejas é dessa forma. Então, se está dando resultado, aquilo é o certo a fazer. E aqui já não entra a questão bíblica, já não entra a questão eclesiástica, a tradição da igreja, né? Não tem essa preocupação. O importante é que no final aquele processo seja satisfatório e que se encontre um meio de obter o resultado que se espera. É por isso que você vê nessas igrejas ringue de MMA, roda de capoeira, baile funk, pagode gospel, barra gospel, bloco de carnaval gospel e por aí vai, né? Como eu falei, não há limite para essa criatividade. Bom, você também encontra nessas igrejas algo que é muito comum, que é a centralização na figura do líder. O líder, ele se torna uma pessoa inquestionável nessas denominações, uma pessoa acima do julgamento do bem e do mal, onde não há alguém que o confronte, que o corrija, que o peça uma explicação, que questione as suas ações ou condutas. Já tivemos líderes dessas denominações envolvidas em os mais variados tipos de escândalos e ainda assim eles mantiveram seus cargos, seus postos, sem a cobrança e sem ter que dar algum tipo de explicação. Então a figura do líder está ali como alguém intocável, né? Alguém acima de qualquer suspeita, acima do bem e do mal, e tudo centralizado na figura dele. Bom, e em 10º lugar, eu poderia citar outras aqui, mas eu vou ficar nessas 10 aí, que eu acho que deu para vocês entenderem de quem que nós estamos falando aqui. Em 10º lugar, nós temos um modo bem peculiar deles terem o que nós chamamos de batalha espiritual, né? Nós sabemos que há sim uma batalha espiritual na vida do cristão, quando fala de uma vigilância, de uma constância espiritual, de uma busca pelo Espírito Santo, de um alimento da fé, de arrependimento, confissão de pecado, domínio próprio, né? Sabemos que há vários e vários itens que a Bíblia nos traz a respeito de batalha espiritual, fala das tentações, né? Fala da nossa carnalidade, né? Do mundo. Então, há sim aspectos da batalha espiritual na vida de um cristão, é um tema que nós trataremos em uma outra oportunidade. Mas quando essas igrejas elas falam de batalha espiritual, elas falam um aspecto totalmente ostensivo. A batalha espiritual se tornou praticamente o combate a religiões de matrizes africanas. Teve até uma dessas igrejas que foi para um culto a Iemanjá, que teve em algum lugar que eu não me lembro agora, e elas foram lá enfrentar o pessoal, botar a mão na cabeça do pessoal, exorcizar ali o pessoal. Eles atribuem nomes de demônios a deuses ali, ou enxuns das religiões de matrizes africanas, né? Então, há uma ostensividade no combate à batalha espiritual no que se trata às religiões, principalmente de matrizes africanas, né? Então, isso traz as características do que seja estas igrejas neopentecostais. Bom, então, se você tem um cenário desse que nós tratamos aqui, como que isso impacta diretamente a este movimento, já que ela está ligada a isso que tem sido chamado de narcopentecostalismo? São traficantes que comandam um complexo, a qual eles chamam de Complexo de Israel, agora vocês verem, né? Complexo de Israel, que é formado, não me lembro agora, por 4 ou 5 comunidades, né? Ali, favelas, né? Na periferia do estado do Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro. Essas facções se atrelaram à igreja neopentecostal. Como que o narcopentecostalismo, em que momento ele se torna um filho pródigo do neopentecostalismo? Se há uma igreja que ela prega a prosperidade, o enriquecimento, o ganho como símbolo de uma espiritualidade viva, isso faz com que as minhas práticas morais e éticas não sejam questionáveis na minha vida cotidiana. Você pode pensar, gente, não existe traficante evangélico. Da mesma forma que não existe homicida evangélico, não existe o ladrão evangélico, não existe o mentiroso evangélico. Nós sabemos que a igreja é formada por pessoas redimidas, que foram transformadas por Deus. Pessoas que tiveram um passado de pecado, de crimes, de transgressões, mas que uma vez o evangelho alcança essa pessoa, o que ocorre nela é uma mudança completa. A ponto de 2 Coríntios 5,17 dizer que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura.
As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele homem está morto, sepultado, enterrado, e nasce um novo homem, um novo ser, que não vive mais sobre o efeito e o domínio das práticas pecaminosas, né? É uma consequência. A consequência da salvação é a santificação, a ponto de, da carta aos Efésios, no capítulo 1, dizer que nós somos eleitos. Para quê? Para viver uma vida santa, irrepreensível diante do Senhor. Nós somos chamados para isso, né? Bom, a partir do momento que eu tenho uma igreja que não prega essa transformação, para mim faz sentido que as pessoas façam uma adesão a essa igreja e continuem vivendo as suas vidas normalmente. Continue com as suas práticas. Não há nas igrejas neopentecostais uma pregação voltada para o arrependimento, para o inferno, para a transformação de vida, para a mudança de caráter, para o nascer de novo, que é aquilo que Jesus pregou ali para Nicodemos. Assim, uma pregação de um Deus que quer prosperar você, que quer abençoar você, que quer curar você, que quer promover em você uma ascensão pessoal e social, e tudo isso o traficante está conseguindo. Quem é o traficante? Geralmente, via de regra, sabemos que nem todos que estão ali na favela nasceram ali, né? Há casos específicos, mas via de regra, são pessoas que nascem numa situação de pobreza muito grande, um risco social, pessoas que passaram por muita dificuldade na vida, né? E que de alguma maneira, por intermédio do crime, do tráfico, eles encontraram a ascensão social. Eles conseguiram a ascensão social, eles conseguiram prosperar, crescer socialmente, né, em meio à situação que eles viviam de total degradação e sofrimento, né, e risco social e moral, como eu falei anteriormente. Então faz sentido para essa pessoa que está no tráfico ali viver essa espiritualidade que é anunciada por essas igrejas. Pensa para vocês verem, nós temos hoje em nosso país uma quantidade muito grande de evangélicos. A cada censo o número é multiplicado. Né? Mas vejam que nós não conseguimos de fato promover um impacto social nesta nação. À medida que crescem, o povo de Deus deveria baixar os números de violência, divórcio, estupro, abuso infantil, consumo de drogas, adultério, homicídios, e nós estamos vendo totalmente o contrário, né? Porque é um cristianismo cultural onde as pessoas aderem à religião como uma forma cultural, mas que não promove aquela transformação de vida, que não promove aquele novo nascimento, aquela mudança no ser humano, né? E isso se aplica a este movimento. Então, por mais absurdo que pareça ser, quando você olha para uma igreja que não prega o arrependimento, a mudança, a transformação de vida, faz sentido para uma pessoa aderir a essa igreja e continuar sendo o que ela era antes. Continuar fazendo aquilo que ela fazia antes. Uma segunda coisa que nos chama a atenção e que está diretamente ligada ao neopentecostalismo é a maneira como esses novos traficantes, aqui sempre que eu falo, gente, eu estou usando essas terminologias, traficantes evangélicos, entendam entre aspas, tá, o que eu estou dizendo, né? Como eles entendem a batalha espiritual. Uma das ações desses grupos de traficantes ligado a essas denominações ditas evangélicas é o combate às religiões de matrizes africanas. Lembra que eu falei com vocês lá anteriormente que uma das características é essa ostensividade da batalha espiritual? Nessas igrejas, esses traficantes agora eles aderem, eles se juntam a estas igrejas, eles começam a combater as religiões de matrizes africanas. Então já tivemos casos de terreiros de Umbanda, de Candomblé, que foram destruídos, que as imagens foram violadas, que eles destruíram tudo ali. Os sacerdotes dessas religiões, eles são expulsos e ameaçados, eles têm os seus lares confiscados, os seus bens, né? Então, é uma característica deste movimento que está bem associado às igrejas neopentecostais, né? Eles invadem, eles expulsam pessoas que praticam religiões de matrizes africanas dessa comunidade, porque ele entende que ele está envolto em uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual não consiste em abandono do pecado e negar a si mesmo, consiste em expulsar aquelas pessoas que são de uma religião contrária a deles. Eles acham que estão prestando um serviço, né? É uma característica bem comum da cegueira espiritual.
o apóstolo Paulo, quando ele ainda não tinha passado pela sua conversão lá em Atos 9, ele estava indo para Damasco com as cartas ali das sinagogas para prender, perseguir cristãos. Saulo era um homem cego, né, espiritualmente falando. E quando você é cego espiritualmente, você faz coisas erradas achando que está fazendo as coisas certas. Então estes homens, ao expulsarem, maltratarem, perseguirem, destruírem religiões que não são as deles, a religião igual ou semelhante à religião que eles praticam, eles entendem que estão prestando um serviço, fazendo um ótimo serviço ao Deus que eles acreditam que servem, né? E eu li numa reportagem, se não me engano, ontem, né, que agora eles também se voltaram contra a Igreja Católica. Anteriormente seria contra instituições de matrizes africanas e agora também estão se voltando contra paróquias e movimentos católicos para promover a expulsão dessas pessoas ligadas ao catolicismo deste complexo de favelas. É que nem eu falei com vocês, ainda é um movimento muito novo, ainda há muito a que ser estudado e observado, mas o que nós vimos até agora nos chama muita atenção, porque reflete justamente uma pregação indevida da igreja, desse segmento da igreja, uma pregação rala, uma pregação materialista voltada para o homem, né, antropocêntrica, né, combinado com o cristianismo cultural. Um cristianismo onde as pessoas aderem a este movimento chamado de gospel evangélico cristão, mas sem de fato haver uma transformação no caráter e na vida. É uma adesão, não é uma conversão, né? Nos lembra muito aquele período onde a igreja, no período romano, ela sai da perseguição, da oposição, para se tornar a situação. Né? Quando a igreja se tornou uma religião aceita e incentivada dentro do Império Romano, muitas pessoas que perseguiam a igreja, agora para ficar bem com o Império, ela se volta para a igreja. Né? Por adesão, conveniência, não por uma conversão legítima. Então vocês vão encontrar dentro desse movimento, eles deram o nome às comunidades que eles dominam de Complexo de Israel. O bonde, como eles chamam ali, o grupo de traficantes, é a tropa de Salomão, é a tropa de Arão. A bandeira de Israel está estampada nos muros, versículos bíblicos escritos nos muros, a estrela de Davi é colocada no local mais alto. O traficante que comanda a comunidade, ele vai na rádio da favela e faz uma oração de manhã pedindo a bênção de Deus para aquele dia de trabalho. E dizem que, claro, de tudo isso, parte deste valor é entregado à igreja. É o dízimo do tráfico, né, que é devolvido à igreja. Bom, meus irmãos, eu acho que nós temos como povo de Deus, como igreja evangélica brasileira, a fazer uma reflexão de qual caminho nós temos tomado. Né? Principalmente nós, pastores, líderes, pessoas que têm o dever de ensinar a palavra de Deus, de pregar este evangelho, que nós cremos nele, senão não pregaríamos, nós cremos neste evangelho, no poder dele, na transformação dele, a voltar a uma pregação expositiva e fiel às escrituras, a focar naquilo que é mais importante, que é a vida espiritual do homem e não a materialidade. E claro, lembrar que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O que eu dei aqui para vocês hoje foi uma breve introdução, para que você, quando ouvir falar sobre isso, você não seja pego de surpresa e falar, mas traficante evangélico, narco-pentecostalismo, neopentecostalismo, o que é isso, gente? Igreja, traficante, o que está acontecendo? Então esse vídeo é apenas uma introdução. Eu tenho estudado e acompanhado esse fenômeno bem de perto e eu pretendo ir aqui compartilhando com vocês os nossos estudos, as nossas análises, as nossas comparações, e entender a origem deste movimento, quais foram os fatores que implicaram no surgimento deste movimento e as possíveis consequências que pode trazer para o evangelho aqui em nosso país. Tá certo? Um grande abraço, obrigado a vocês por nos acompanhar até aqui.